Olá, muito boa noite. Ai, meu tupete. Vamos começar. Meu Deus, aceita e aparece. Ai, apareceu. Ê, Olá, tudo bom? olá, boa noite, tudo certo? Meu, você não tá com frio? Que frio, você já viu o gordo sentir frio? Ah, então Ah, não a é barba porque tá aqui, ó. sentindo frio. Não, Meu, você não tô é gordo, gelada. você é uma pessoa que está em forma. Não, eu tô com muito frio. Vai me puxar uma coberta aqui tá fácil. Ah, né, então, ó, se continuar frio assim, então vamos combinar da gente fazer todo mundo coberto, bonitinho. É, boa, coberto. Ou de capuz. É, então, Olá, ó, muito boa noite. Como vai? tudo certo. Vamos fazer assim, vamos começar do mesmo jeito que a gente começou semana passada. Você se apresenta, porque vai ter gente nova, ou não, a gente já começa direto. Acho bom se apresentar, né? Ah, galerinha aí, ó, a gente tem uma galera na live. O que vocês querem? Vocês querem que a gente se apresentem? Ou já chega aí dando a voadora na porta? Porque hoje a gente tem muito assunto. É, vamos chegar dando a voadora na porta. Eu posso começar falando do que eu parei na segunda-feira? Claro. De uma maneira mais comedida agora, eu vou fazer o seguinte. Na semana passada, quando a gente fica em casa tanto Segunda. tempo, a gente perde a noção dos dias, né? É. Mas na segunda-feira, a gente terminou. O tema nosso aqui, só para todo mundo Deixa eu colocar o colocar tema. ali, tá. O tema nosso é coronavírus, a tragédia que vem aumentar as nossas tragédias. Daí, eu tinha comentado no final sobre o caso do João Pedro, menino do Rio de Janeiro, de 14 anos, que foi assassinado, né? Pela Polícia Federal e Civil lá em uma comunidade no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma analogia que foi a seguinte: quando a gente é pequeno, a gente escuta. Quando a gente é pequeno e Deus de grande também é a mesma coisa. Quando a gente vai sair de casa, a mamãe fala assim: olha, pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, elas têm o risco de sofrer coisas que elas não são culpadas, certo? No caso desse menino, a gente viu que ele dentro de casa, cumprindo da maneira que se pode, né, da maneira que dá a sua quarentena, com amigos, com parentes, com outras crianças em casa, a residência foi invadida pela polícia, ele foi morto com um tiro de fuzil, e não foi aquele lance de a gente falar, foi uma bala perdida que por acaso acabou encontrando mais uma carne preta pelo caminho. Não, a gente viu uma situação onde o menino ele foi vítima de um atentado, onde 70 tiros foram disparados dentro da casa dele, atingindo e chegando a levar a criança, o adolescente, a óbito. E pensando nisso, uma coisa que a gente estava discutindo semana passada, então eu Segunda. insisto, na segunda-feira, uma coisa que a gente Segunda. não. Porque eu sou professor de história, eu dou aula uma vez por semana com as turmas, aí eu me acostumei a falar desse negócio da semana passada. É. Percebe que a pilha de mortos que a gente costuma ver diariamente, ela só, na verdade, o que aconteceu, ela se multiplicou. O coronavírus, ele mata, ele vai continuar matando, ele vai matar muito mais pobre, como a gente já viu, só que, além da tragédia do coronavírus, a gente ainda tem que lidar com a ideia das mortes vindas de lugares que a gente não está, não deveria ter se Habituado. habituado, exatamente. E tem um problema muito grande nisso, que é o controle da narrativa. Vou explicar o que é isso. A narrativa é o discurso que é usado para explicar determinadas coisas. E a narrativa que se usa para explicar certas situações como essa, por exemplo, são narrativas que não são controladas por nós. São narrativas controladas por pessoas que não vivem dentro da nossa realidade.
Quando a gente vai falar sobre a morte na favela, a gente está cheio de preconceitos que a gente acaba adquirindo para nós, sendo que a gente sabe das situações que ocorrem em determinados lugares. Por exemplo, quando eu comento com algumas pessoas sobre a ideia da vítima do sistema, a pessoa ser vítima do sistema, tem algumas pessoas que não concordam com isso. O que eu entendo por ser vítima do sistema? Ninguém nasce, eu vou colocar o ninguém, mais para usar hipérbole, mas algumas pessoas têm predisposição e pretensão para a vida do crime. Mas a maioria das pessoas não nasce pensando em vou crescer e vou me tornar bandido. Ninguém nasce, ninguém cresce pensando... do crime. Exatamente. Eu, quando crescer, o meu futuro, eu quero ser um bandidão, eu quero ser um assassino, eu quero ser um traficante. Não. A gente tem que entender agora, de novo, professor de Savana, a gente tem que entender que pessoas, assim como histórias, que pessoas são histórias individuais e coletivas, pessoas são construídas a partir daquilo que lhes é oferecido. A gente tem algumas opções, só que essas opções, elas não são totalmente abertas. Então, quando eu falo de um menino da periferia, que não é o caso do João Pedro, que fique bem claro, não é o caso do João Pedro, quando a gente fala de um menino de periferia, quando a gente fala de um menino de uma comunidade, como é no Rio de Janeiro, a gente tem que entender que muitas vezes ele só sai do morro, ele só sai da favela depois que ele já está crescido. Mas tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele tem acesso, o remete a acreditar que a única solução para aquela determinada situação, para ele sair daquela determinada situação, é o meio que está mais fácil, aquele que está mais perto. Não, é isso mesmo. E ele acaba levando para a vida dele aquilo que ele vê quando ele abre a janela dele, né? Exatamente. E a nossa... Eu gosto dessa ideia de analogia, eu vou fazer bastante aqui. E quando a gente abre as nossas janelas, a gente vai ver aquilo que a gente não vai encarar como deveria, que são as tragédias diárias. A gente vive tragédias, a gente olha a tragédia diariamente, que é o que a gente estava comentando na segunda-feira. Fome, educação de má qualidade, falta de saneamento básico, falta de estrutura na casa, falta de estrutura familiar. E a gente não consegue controlar essa narrativa. A gente escuta pessoas falando sobre a gente, coisas que a gente, às vezes, não concorda e acaba assimilando. Por quê? Porque são espaços que não nos pertencem. E qual é o espaço que pertence a gente? É o espaço do ouvinte. Eu tenho que ouvir, e depois que eu ouvir, aí eu crio, ou não, dentro das opções pequenas que a gente recebe, eu crio aquela possibilidade para a minha vida ou para a construção da minha história. E tem aquela parte também, igual você falou, de pegar e saber ali desmistificar ou ver o que é o certo e montar uma opinião sobre aquilo, ou pegar aquela voz, que muitas vezes é de voz de pessoas que não conhecem a nossa realidade, e tornar aquilo a verdade para elas, sendo que não é a verdade. Né? Então, exatamente. Quando a gente fala em cultura, a gente não tem cultura. Para mim, no teatro, eu tenho que pegar metrô, eu tenho que pegar... É longe, não tem nenhum teatro perto. Então, a gente tem que ir atrás o tempo todo de ver isso. E na questão do João Pedro, a gente vê a cada dia mais acontecendo isso e meio que ninguém cobrando. Ninguém... mais um, tá, tranquilo. Mas ele mora na periferia, então ele mora lá no meio da favela, então deve ser que, sei lá, o pai faz parte do crime e isso também não tem... Não justifica. Isso. A gente vai ter esse tom de justificar as mortes do povo preto sem pensar exatamente se a gente está falando uma coisa correta ou se a gente está reproduzindo uma narrativa que não é nossa. Isso mesmo. Perfeito. E a gente só reproduz. E você citou um ponto aí que eu acho muito interessante. Quando a gente trata sobre cultura, e aí, de novo, eu brigo a ser professor sempre, porque tem algumas pessoas que estão professores. Eu não, eu sou professor, em qualquer situação que eu me coloque, eu serei professor. Quando a gente fala sobre cultura, a gente tem que entender o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que é produzido por um grupo ou por uma pessoa. Ponto final.
Não existe cultura boa e não existe cultura ruim. Existe cultura. E aí a gente vê, a gente não tem acesso, como você disse, não tem fácil acesso à cultura erudita. Essa ideia de ir ao teatro, a uma ópera, a assistir um filme alternativo, assistir um show, essas coisas a gente tem um campo muito restrito. Mas a gente produz a nossa própria cultura. Só que a nossa cultura, voltando a essa ideia do controle da narrativa, a nossa cultura ela é marginalizada. É uma cultura que é tratada, às vezes, como uma caricatura de cultura. A gente produz, a gente faz, mas é aquela coisa, é feita na favela, é cultura da favela. Mas não com o sentido de tratar a favela como se fosse um centro onde existem pessoas que são capazes de transmitir sentimentos através daquilo que elas conseguem produzir como arte ou como expressão cultural. Então, a gente fica, ao mesmo tempo, dentro de um lugar onde existem várias pessoas com múltiplas habilidades artísticas, só que a gente restringe muito a ideia de que aquilo não é cultura, e se a gente quiser buscar a cultura, a gente tem que sair de onde a gente está. E ver gente grande, ver artistas famosos. Eu vou... Nada contra não. Eu, como eu sou uma pessoa um pouco mais radical, eu vou ser direto no que eu penso. Tem alguma coisa contra, sim, que eu sei. Eu sempre tenho. Eu tenho contra... eu tenho contra essa ideia das lives desses grandes artistas que a gente vê. Não de todos, de alguns. Tem muita restrição em falar que isso é uma coisa saudável para a gente. Eu não consigo ver, eu não vou citar nomes aqui por enquanto, mas um dia citarei, não vou citar nomes, mas quem viu, quem consumiu disso vai entender e vai saber linkar a crítica à pessoa. Eu não consigo admitir, dentro da minha casa, onde tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha, uma casa pequena, certo? Eu ligo o meu celular para assistir uma live e eu vou me deparar com uma mansão, lógico, aquelas mansões bem bregas, onde você vai ter os quadros do Romero Brito, pilastras romanas, e o cara enchendo de cachaça. Eu ia falar um palavrão, mas me segurei. O cara enchendo a cara de cachaça e se tratando como um herói e também se tratando como referência da narrativa política do mundo atual. Sendo que a gente sabe que ele é muito mais alienado do que as pessoas que estão assistindo. É uma pessoa que se conduz pelos seus interesses, é uma pessoa que se conduz pelo seu patrocínio e vai falar exatamente aquilo que vai trazer para ele... Pago para fazer. Ele está falando aquilo que ele está sendo pago. Exatamente. Será que existe alternativa para essas lives? E se alguém daqui, do meio que a gente vive, de onde você mora, de onde eu moro, que produza arte, se propuser a fazer uma live mostrando aquilo que sabe fazer, vai ter tanta audiência quanto? Será que vai ter tanto reconhecimento quanto? Não. Não. Eu tenho certeza absoluta que não. Porque a gente vai desvalorizar de alguma forma. Porque às vezes dá a impressão de que se é algo que eu posso fazer, é algo que eu não devo consumir. Você consegue pegar essa ideia? Por exemplo, você tem um canal onde você fala sobre a questão da oncologia, certo? É um canal de oncologia. E você trata do assunto do ponto de vista de alguém que viveu isso. Só que você é uma pessoa comum, você é uma pessoa que anda nas ruas, que está no bairro, que é gente como a gente. Então, para que eu vou parar para ouvir uma pessoa comum? Eles tratam quem está lá no topo, o autor da narrativa, como super-herói. Isso nesse exato momento que você tocou num assunto que está, olha, que está borbulhando. Então, diga aí, vai, solta a sua experiência. Não, é que o que acontece. É nessa questão mesmo que você falou de as pessoas não darem tanta importância para as pessoas pequenas, vamos colocar assim, tá? Vamos tentar ilustrar assim como influenciadores pequenos e influenciadores grandes, porque acaba ou não, o artista, o cantor, acaba sendo um influenciador, né? Porque se tem fãs, acaba influenciando as pessoas. E o que acontece? Uma coisa que eu fico muito pé da vida
é quando eu vejo pessoas falando de uma realidade e pintando um mundo colorido da Alice no mundo onde que eu não vivo. Então, hoje em dia está acontecendo uma rixinha, uma coisa que não deveria acontecer, eu acho que nem em nenhum mundo, mas principalmente no mundo oncológico, que é guerras de poderes de influenciadores, que eu acho uma palhaçada. Uhum. Porque cada pessoa fala de um jeito e cada pessoa se situa. Mas existe um grupinho, vamos dizer assim, de pessoas que estão em tratamento, que realmente estão passando por uma coisa muito séria, mas estão em outro patamar. Então, essas pessoas estão tratando em hospitais tops, de referências tops, que moram em frente do hospital. Então, tem uma diferença enorme na minha realidade, que passava 3 horas para chegar no hospital público. E uma coisa que eu acho errado é quando uma pessoa passa por alguma coisa e depois vai usar aquele seu sofrimento para cobrar de você alguma coisa que você está passando. Então, por exemplo, eu passei pelo câncer. Eu ia falar um palavrão aqui também. Mas aconteceram muitas coisas comigo no decorrer desse tempo. Então, seria muito fácil para mim, hoje que estou curada, pegar, montar ali um curso e falar assim, ó, toma, agora eu vou aqui te ensinar com esse curso aqui como você se tornar uma pessoa, assim, esperançosa e Vai virar um coach determinada. um coach de pessoas uma coach de pessoas com câncer. Uma coach de oncológica, Uhum. né? Seria muito fácil. Mas o que eu acho? Eu acho uma sacanagem com quem tá passando, que não tem condições de ir até o hospital, não tem que pegar ônibus, eu simplesmente lançar um curso pago para pessoas desse jeito. E é o que está acontecendo. Então, está acontecendo uma comercialização escancarada do câncer, onde pessoas veladas de interesses, veladas de bondade, tá falando assim, ó, compra esse curso que eu vou te dar autoestima, compra esse curso que eu vou aumentar ali, você vai aprender a se maquiar, você vai aumentar sua alegria de viver, e tá todo mundo falando, que legal, que legal, que legal. Mas em contrapartida, a mesma pessoa que tá vendendo, há 3 meses atrás, meio que boicotou uma ONG que doa peruca, alegando que a pessoa também estava comercializando o câncer. Então, eu contei tudo isso para chegar nesse ponto que eu quero. A gente percebe que quando é uma pessoa menor, que no caso aí é a ONG que ajuda as pessoas, é errado fazer isso. Mas quando é outra pessoa que está lá no topo e tem, como é que fala? Não sei o que financeiro, condição financeira, para fazer isso, todo mundo vai, todo mundo acha bonito. Então entra na mesma questão aí do cantor. Todo mundo acha maravilhoso porque é um cantor famoso. Mas um cantor da nossa, sei lá, da minha rua, por exemplo, que antigamente tinha uma banda, eu não tinha banda, tá? Quem tinha eram os meus vizinhos. E ninguém tava nem aí. Uma bandinha, nada a ver. Então, hoje em dia, a gente tem isso mesmo, das pessoas não dão valor às coisas pequenas. Mas aí, se um dia essa pessoa que começou agora, pequenininho, explodir, vai falar, não, eu sempre Meu aprendi primo. você. É meu primo, Olha, eu sempre gostei do seu trabalho, eu sempre te segui, eu sempre estava ali perto, estava observando de longe. Então acontece muito isso e eu fico muito revoltada com isso. Tanto que eu falei pra você na outra live, ó, se entrar pessoas aí xingando, não liga não, porque é isso mesmo, porque eu tô ali falando, eu tô ali tentando mostrar a minha visão de mundo, porque não é fácil enfrentar hospital público, não foi nada fácil enfrentar químio. Então, não é fácil para todo mundo. Então, eu não consigo entender pessoas que generalizam um assunto, entendeu? Então, para mim foi horrível, então tá tranquilo, mas pode ser que para outras pessoas
a gente tem que ter um olhar para aquilo. Então, tá tendo aquela divisão social hoje em dia no mundo do câncer também. Isso tá me deixando muito, muito irritada. E isso, na verdade, não é só na questão do câncer, usando o termo que você usou agora. Essa condição binária, essa condição dividida, eu trato de binária porque as pessoas entendem como eu tenho que escolher um entre dois lados. Na verdade, ela não entende que eu vou bater nessa tecla hoje até o final dessa. A gente tem que entender que existe a necessidade de algumas pessoas do controle da narrativa. Eu tenho que controlar o assunto, porque eu, controlando o assunto, eu vou determinar os rumos que aquilo vai seguir. E eu determinando os rumos que as coisas vão seguir, eu consigo trazer benefícios para mim. Só que a gente não entendeu ainda, a maioria das pessoas não entendeu que não se trata, a maioria das coisas não se trata só do controle da narrativa. Existe a necessidade da gente aderir à causa sem pensar que aquilo tem várias formas de se pensar. Porque uma coisa que a democracia compreende é o seguinte: eu penso de uma determinada forma. Se eu não aceito a forma como o outro pensa e ela faz parte do jogo, eu não sou um democrata. Eu sou um projeto feito de ditador. Eu tenho que aceitar que a ideia de liberdade ela é muito mais ampla do que aquilo que eu entendo como liberdade para mim. A liberdade não é só aquilo que sai da minha cabeça. Existem coisas que vão gerir nossa sociedade, contratos sociais invisíveis que a gente não vê, existem contratos constitucionais que a gente convive diariamente. Por exemplo, se eu quiser sair pelado na rua, eu tenho essa liberdade? Não, porque não vai atingir diretamente só a mim. É uma coisa que vai atingir diretamente outras pessoas. Quando a gente fala dessa questão da quarentena, né? Alguns são contra o uso da máscara, certo? Mas se você pedir para ele explicar o porquê dessa contrariedade dele em relação ao uso da máscara, ele vai só trazer opiniões pessoais. Ele não vai trazer nenhum embasamento científico. Aperta, eu não consigo respirar. Não adianta, eu tenho minha barba bonita, grande desse jeito, e eu vou cobrir. Eu só quero dizer que eu passei 7 anos usando máscara e eu estou respirando perfeitamente. Não teve problema nenhum no meu pulmão. E não estragou em nada a sua aparência. Então, nada. Mas se eu corro o risco de contar, se eu estiver doente, a minha liberdade de não usar máscara vai atingir diretamente outra pessoa? Vai, porque eu não vivo sozinho. Então, para essas pessoas que entendem como liberdade só aquilo que elas querem como liberdade, faz uma malinha, vai para uma ilha onde não tenha ninguém e lá você aplica a sua liberdade de uma maneira ampla. Viva do jeito que você quiser, seja do jeito que você quiser e não mexe com mais ninguém. Porque enquanto a gente viver um do lado do outro, um dependendo do outro, porque não existe, aí de novo eu vou usar a questão da narrativa, não existe essa coisa que a gente usa o termo, mas isso até a gente usar é errado, quem está em cima e quem está embaixo. Existem pessoas que são essenciais para a manutenção da vida em sociedade. Todo mundo é essencial para essa coisa chamada civilização. Todo mundo, profissionalmente, socialmente, dentro da família. A gente tem mania de classificar, né? Colocar estante e colocar lá no topo da estante quem exerce aquelas profissões mais de luxo, né? Aquela coisa mais bonita, ou médico, ou advogado. A gente chama um médico, um advogado que fez só o bacharel de doutor. Ele fez doutorado para ser chamado de doutor? Não fez. Agora, o cara que coleta o lixo na porta de casa, que é essencial, porque senão a gente morre dentro do nosso próprio lixo. A gente trata ele como se fosse o lixo que ele recolhe. Mas ele é essencial para o funcionamento da sociedade. E essas coisas, inclusive eu acho que a gente deveria tirar um dia só para falar sobre essas narrativas erradas. Podemos, mas aí a voz vai ser só sua, porque eu vou ficar daqui aprendendo. Não, aprendendo não vou, mas as suas experiências, a sua narrativa é importante também. Porque a ideia do canal, não nos esqueçamos, a ideia do canal é pessoas com espaço de fala para poder continuar aquilo que a gente vai começar aqui. Certo? Ó, chegou uma primeira... São as inversões de valores da nossa atual sociedade.
Vou perguntar para você agora, Sula, para mim e Pra mim, Maria. eu pensei que era pra Sabrina. Vai, mas tu Né? manda. Depois eu pergunto para a Sabrina. Diga para mim, o que são valores para você? Valores pessoais, você tá falando, ou valores em Exatamente. sociedade? Valores pessoais, do seu ponto de vista. Valores pessoal. Seria a pessoas ter caráter? Você tá falando nesse sentido? No que você quiser, defina você. Então tá. Ai, gente. Meu Deus. Na hora que eu aceitei ser sua companheira aqui, eu não aceitei essas partes de ficar me analisando, não. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Como pessoa, ter caráter, ser firme, decidida. Eu ia falar pontual, mas eu não sou pontual, não. Então eu não posso falar tudo. Mas se você pode não ser, mas pode achar que seja um bom valor. Não, porque aí eu acho que entra a parte de você falar uma coisa que você não faz e querer cobrar por aquilo que você não faz, e isso é errado. Então, eu não posso falar aquilo, uma coisa que eu não sou. Então, eu não sou tão pontual, atraso um pouquinho, assim. Então, vamos lá. O que eu falei? Caráter. Eu vou anotar. Por favor, porque minha cabeça tá zoada. Caráter. Saber viver em sociedade, ter respeito e... Bom, meus valores, vamos lá. Meu Deus, tá bom. Vamos ficar nesses aqui. Certo, vamos parar nesses aqui. Pergunto eu para você agora novamente. Qual é o valor do respeito? Valor. Agora eu estou falando de outro valor. Existe valor? Existe valor para o respeito? Não. Se compra respeito? Não. Se compra caráter? Não. Não se compra nada disso. Mas existe, de novo, uma falsa ideia daquilo que realmente vale, daquilo que realmente tem valor. Os valores que a gente prega para uma sociedade ideal, que é uma coisa que a gente está muito distante de ser, mas uma sociedade mais igualitária, são valores que não têm um valor financeiro. Ser aquilo que eu... Oi? Não, peraí. Peraí que deu bug na minha cabeça. Vamos lá. Como é que é? Não se compra. O valor das coisas, eles não estão naquilo que você tem como condição para poder comprar. Se eu determino um preço para aquela coisa, aquilo ele tem um valor financeiro, mas ele não tem um valor humano. E são esses valores humanos que isso fica ampla a ideia, a discussão. Por quê? Porque eu posso decidir definir aquilo que tem valor para mim. E você também pode decidir definir aquilo que tem valor para você. Quer ver um exemplo? Algumas mulheres não querem ser mãe. Então, a ideia da maternidade não é um valor que ela quer ter para a sua própria vida. Certo? Mas para aquelas mulheres que querem a maternidade tem um valor imenso. Deu para entender mais ou menos? Cada um pode decidir aquilo que é de valor para si. Beleza? E a gente olha para isso e eu consigo determinar o tamanho de uma pessoa para mim, não pelo valor aquisitivo que ela pode transparecer. Ela vai transparecer para mim os seus grandes valores através daquelas coisas que eu não consigo pagar. Não se paga por um abraço, não se paga por um carinho, não se paga por atenção, não se paga por nada disso. A Márcia, ela disse aqui, ó, o valor não tem preço. Exatamente isso. Os nossos valores não têm preço. Só que na nossa sociedade, essa sociedade desse capitalismo cruel que a gente vive, a gente determina as pessoas por aquilo que elas possuem, por aquilo que elas têm. Eu não tenho nada, mas eu tenho certeza que eu significo muita coisa para muitas pessoas que me ouvem, para muitas pessoas que já tiveram a oportunidade de ter um abraço meu, e assim como o contrário também é válido. Quem falou mais aqui? Lucas. Valor emocional. Exatamente. A Sabrina comentou. O que a Sabrina? E é por isso que a sociedade está como está. Cada um valoriza como acha o que deve ser. É uma discussão boa. Quando a gente vai discutir valores... É uma discussão boa. Vai acabar 1 hora e
a gente vai terminar do mesmo jeito sem finalizar o assunto de novo. Ah, mas a graça é essa, né? Não, tem meia hora ainda. Pode ficar sossegado. Ah, tempo. Então, a gente parece... Sempre quando eu estou conversando com alguém, ou alguém está conversando de assuntos aleatórios e eu participo disso, eu percebo que dá a impressão de que a gente está indo por caminhos diferentes da proposta inicial. A gente começou falando de João Pedro aqui. João Pedro, um menino de 14 anos, que estava dentro de casa numa comunidade no Rio de Janeiro, então é importante que isso seja frisado, foi assassinado, porque não existe outra palavra para isso. Eu vou tomar o controle da narrativa agora, porque eu tenho esse direito, porque aqui o Instagram é nosso, então eu tenho direito de controle. À vontade, eu falei para você que eu adoro aprender. Ele foi assassinado, e na hora da gente definir quem era, o que ele significa para a sociedade, os valores que vão ser colocados para ele serão aqueles mais baixos, aqueles mais rasos. Porque é um menino que mora na periferia, porque é um menino preto, porque é um menino que não tem um nome considerável, e é uma pessoa que acaba se tornando um número. E um número é diferente de um indivíduo. Eu sou Rafael Gavião da Silveira, eu tenho 36 anos, meu RG é tal, meu CPF é tal. Isso não diz nada sobre mim. O que diz sobre mim é aquilo que eu sou como indivíduo. São valores que eu carrego como indivíduo, não os números que me deram quando eu nasci. Não é o número da minha conta, não é o número do cifrão que eu recebo no final do mês pelo meu trabalho. As pessoas, elas são muito maiores do que isso. Só que a gente se trata como pequenos, que foi aquele lance que você usou o termo, eu usei o termo também. Pessoas pequenas. Porque a gente foi meio que até obrigado a pensar dessa forma. E quando a gente trata da questão de crescer, vamos crescer. Maria, vamos crescer. A primeira ideia que as pessoas têm sobre crescimento é esse aqui. Eu quero crescer, eu preciso. No caso da ferramenta que a gente está usando aqui, que é a internet, o que ele vai determinar se a gente é grande ou pequeno são os números de visualizações. Logo no início da live da segunda-feira, eu falei, tinham acho que 8 ou 5 pessoas. Eu falei, não importa quantas pessoas estejam acompanhando isso que a gente está fazendo. O importante é que cada um tem a sua devida importância nessa discussão e nesse controle de narrativa que a gente precisa ter. Eu quero que a Maria seja gigante. Eu quero que o Rafael seja gigante. Eu quero que esses 17 heróis bravos que estão aqui conosco também tenham o seu espaço de narrativa. A gente não pode mais transferir a nossa voz para outras pessoas. Porque as nossas histórias são importantes. As nossas experiências são importantes. Se não vai acabar esse lance aí do coronavírus, que uma hora vai acabar. Certo? Uma hora isso acaba. Vai. E quando isso acabar, quem vai tomar o controle de novo da nossa narrativa? Sendo que a gente viu desvelado a crise da saúde pública, a crise na educação, a crise no saneamento básico, que já existia. Quem vai tomar conta dessa narrativa? É a gente? Não. E é isso que eu quero que mude. É isso que eu tenho certeza que você quer que mude também. E quando você se propôs a fazer o seu canal tratando sobre oncologia, eu tenho certeza que a sua grande ânsia de mudança era por esse controle de narrativa. Talvez a gente não use os termos que o pessoal que está na elite use, mas a gente quer aquelas coisas que a gente não sabe dizer o que é. Que as pessoas começam a ser, como é que fala? Falar aquilo que vive deixando na cabeça. Então, tem muito isso. As pessoas pensam e deixam guardados aqui. Então, a gente quer que as pessoas comecem a falar. No meu sentido do canal foi esse. Eu queria que as pessoas falassem, eu queria que as pessoas dissessem o que estava sentindo, que eu encontrasse mesmo ali pessoas que unidos conseguimos, sabe? Que não assentasse só, não, ó, seu exame deu isso, então vai lá, vai para casa e pronto. Não, mas e aí? E aí, agora? E agora? O que eu vou fazer? E agora? Então, sempre ter aquele ponto de interrogação na cabeça do quero mais, eu vou atrás de mais. E é isso que a gente está buscando aqui, colocar
a sementinha em vocês. Depois que a gente terminou a live na segunda-feira, a gente conversando aqui, né, que isso é uma prática normal na minha família aqui, a gente estava conversando e eu disse o seguinte: de todas as certezas que a gente tem, que eu tenho, eu duvido de todas elas. Eu não estou certo de nada. Eu quero sempre saber algo a mais. Eu nunca fico satisfeito com aquele negócio. Me disseram que quando eu coloco Mentos dentro da Coca-Cola, aquilo explode. Lógico que se for alguma coisa que vai colocar minha vida em risco, eu não vou fazer, né? Eu não sou doido. Eu não vou testar para ver, né? Eu não vou testar para ver, mas eu quero ter certeza daquilo. E para ter certeza de certas coisas, a gente tem que buscar esse conhecimento. Só que a busca pelo conhecimento nesse mundo que a gente vive, nesse mundo da pós-verdade, que eu citei na outra live, é um conhecimento de resumo. Falaram para mim tal coisa, tá? Eu sou uma pessoa curiosa, eu vou buscar a informação sobre aquilo. Eu vou buscar a informação aonde? Sempre, na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes são nos lugares errados. Eu vou no Facebook, eu vou no Twitter, eu vou no YouTube, eu vou escutar o fulano que leu, o fulano que viveu, ele vai me contar e eu vou engolir aquilo e depois eu vou vomitar exatamente como ele falou. Eu vou usar até uma expressão nojenta aqui, o vômito, ele já é uma coisa desagradável de se ver. Se eu colocar aquilo na minha boca e vomitar de novo, ele fica pior ainda. Os discursos, hoje em dia, eles são feitos mais ou menos desse jeito. É o vômito do vômito. Olha, de outra pessoa. Foi uma decisão maravilhosa para quem passou 7 anos vomitando. Entra no Facebook agora e vai procurar esses debates políticos que as pessoas estão tendo. A maioria deles são vômito do vômito de outra pessoa. E nunca eu vou colocar a ideia de que quando eu assumo o controle da narrativa, que a minha palavra tem que ser a decisão ou opinião final. Jamais. Inclusive, para vocês que estão aqui assistindo a gente, que agora já são 19, 19. eu peço... não... Olha, a partir de segunda-feira, se a gente bater 30, o Rafael vai dançar Macarena. Macarena, sem roupa. Aí não entra ninguém. Isso aí eu já não sei. Para vocês que estão assistindo aí, ó, tudo que a gente falar, duvidem. Não acreditem em tudo que a gente fala. Não peguem aquilo que eu e a Sula falamos e tragam para vocês como se fosse a sua ideia. Façam daquilo que a gente diz o caminho para que vocês construam a sua própria ideia. Simples assim, não tem segredo. Nunca teve segredo. Lógico, é mais fácil eu pegar um documento, um resumo pronto, uma ideia pronta e reproduzir ela. É muito mais fácil. É cansativo você buscar informações? Talvez seja. Mas é muito melhor do que você ser só o papagaio do pirata que fica repetindo aquilo que os outros disseram. Senão a gente vai viver chamando João Pedros da vida de bandidos, senão a gente vai viver dizendo que a doença que está matando mais de 1000 pessoas por dia no mundo é uma gripezinha, senão a gente vai achar que a cloroquina vai salvar a vida de todo mundo, enquanto a ciência diz que não, senão a gente vai ser esse poço raso de poucas informações e sem nenhuma relevância para a história. O que você representa para a história, Maria? O que eu represento para a história? Parece que a gente não representa nada, mas não é assim. As grandes revoluções, elas tiveram seus grandes líderes. Mas, sem a participação do povo, elas não seriam nada. Boa. Olha, é a aula que eu tô... É uma aula que eu tô ganhando. Se a gente quer que alguma coisa mude, hoje eu estou um pouco exaltado, eu vou falar por que eu estou exaltado. Vou até me arrumar. Quem é meu aluno que está assistindo aí já está acostumado com isso. Eu acho que quase todos. Deve ser. Tem muita gente. Mas eu preciso acreditar em alguma coisa ou em alguém. A Sabrina disse aqui, ela perguntou, né? Eu não sei se ela perguntou ou se ela afirmou. Ela colocou um ponto de exclamação. Como é que ela falou? Você precisa acreditar em alguma coisa ou alguém. Não, mas eu preciso acreditar em alguma coisa ou alguém. A gente acredita, não estou falando que a gente vai viver incrédulo. Vai andar por aí acreditando em nada nem em ninguém. Você pode acreditar.
Mas desde que você, antes de acreditar fielmente naquela coisa, você primeiro questione para saber se aquilo realmente é uma coisa... Porque, vamos lá, eu vou falar do doido aqui. Eu não vou citar o nome dele, porque eu não gosto nem de falar que ele é presidente, nem de falar o nome dele. Certo? O nosso... O cara que está ocupando o cargo da presidência... A questão é não tornar 100% verdade aquilo que todo mundo te fala. Não é isso? Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se eu estiver falando exemplo errado, você me corrija. Nada está errado. Sei lá, naquele exemplo que você me deu na semana passada, pegou. Na segunda, da traição do meu namorado. Então, eu confio, você veio me falar, então você viu o meu namorado me traindo. Fiquei lembrando, viu o namorado me traindo, você veio me contar. Como eu acredito em você, eu vou acreditar em você, porque eu confio em você. Só que a questão é não acreditar 100% naquilo que você me disse. Então, eu posso duvidar daquilo que você está me falando. Então, eu ir atrás... Oi? Isso. Eu devo duvidar daquilo que você está me falando. Deixa eu corrigir. Eu devo duvidar daquilo que você está me falando e ir atrás de informações que vai me chegar à traição da pessoa. Não é isso? Perfeito. Exatamente isso. Se não, eu duvido, por exemplo, eu acredito... Um exemplo idiota aqui. Se vier minha mãe entrar aqui na live e eu perguntar para ela, mamãe, diga qual de nós dois é o mais bonito. Com certeza minha mãe vai falar que sou eu. A minha Com mãe certeza. fala os dois. Sua mãe é boazinha, né? Mas minha mãe vai olhar para mim e ela vai falar assim, você é o mais bonito. Mamãe vai falar que eu sou o mais bonito, certo? A palavra da minha mãe, ela tem 100% de veracidade? Não. Não. Porque são os valores dela, é o ponto de vista dela. Eu devo duvidar socialmente do ponto de vista de Dona Rina sobre a beleza de Rafael? Deve. Eu posso questionar aquilo, a opinião dela sobre a minha beleza? Posso. Eu posso buscar outras pessoas para definir um padrão de beleza sobre o que é mais belo para mim ou não? Posso também. Só que a verdade dela, a ideia dela sobre beleza vai ser mantida. É essa pluralidade, é essa coisa mais ampla que a gente não consegue trabalhar com ela. A gente trabalha muito na ideia binária. São dois lados, feio, bonito, gordo, magro, bom e ruim. Pô, eu não vou usar esse exemplo agora. Para quem está acompanhando aqui, eu vou tratar de exemplos um pouco mais radicais nas próximas lives. Hoje eu vou ser um pouquinho mais... Estamos mais contidos. Isso, mais contido. Mas eu ia usar um exemplo sobre o nazismo. Mas, vamos lá, vou usar um exemplo aqui do Brasil. Por que algumas pessoas insistem na narrativa de que a ditadura só era ruim com pessoas que faziam coisas erradas? E elas querem que a ditadura volte. Por que essas pessoas têm esse ponto de vista? Será que para elas realmente foi ruim? Não. Sabe por quê? Porque a narrativa sobre o que é certo e o que é errado é a mesma daquelas que elas compartilham. Mas quando a gente aumenta isso e trata de uma questão mais ampla de sociedade, a gente percebe que a ditadura para a sociedade foi uma coisa ruim, mesmo tendo seus defensores. Está dando para entender? Quando a gente trata disso de uma maneira mais coletiva, parece que assim, existe dois lados, quem apoia e quem discorda. Mas quando a gente para e ouve as duas pessoas, a gente percebe que dá para ampliar muito mais isso. Muito mais. Por quê? Eu posso te enganar, Sula. Eu sou o seu namorado. E eu posso fazer com que você acredite que aquilo que eu faço com você é a melhor coisa da sua vida. Só que, no fundo, outras pessoas que estão de fora dessa relação vão olhar e vão falar, não, isso é um tipo de relacionamento abusivo. Abusivo. Então, isso que eu preciso ouvir. Por isso que eu não posso me prender só àquela narrativa direta que vem para mim. Eu não posso pegar a ideia e falar, não, se o Rafael, que é o amor da minha vida, está dizendo isso, é a verdade absoluta. Até porque a verdade absoluta não existe. Não existe. Perfeito. Aqui, a Sabrina.
É a questão, Perfeito, perfeito. é a questão do macro e do micro. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Exatamente. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que gosta de uns tapinhas. Eu não sei se tem criança aqui, então vou me aprofundar muito no... Meus alunos. Também não sei. Mas voltando ao tema aqui, ó, Ó, coronavírus. tem aluno aqui seu, viu? Aí, professor, continua maravilhoso. Andrés. Muito obrigado. Eu acho que é uma menina. Andrés Low. Ó, coronavírus, a tragédia que veio para aumentar a nossa tragédia. As nossas tragédias, né? A gente relatou aqui sobre a tragédia da morte do menino negro na periferia. A gente tratou aqui sobre a falta de acesso aos hospitais públicos, que já existia. Então, vamos lá, ó. Só para retomar, para a gente fazer uma síntese. Negros continuam morrendo. Já morriam antes de causas não naturais. E agora aumentou o número de mortes também por causa do coronavírus. O acesso à saúde pública, ela está, assim, totalmente precária. Mas antes já era muito precária. Eu acho que a gente podia tratar de uma das matérias que a gente colocou lá na nossa chamada, que dizia que o coronavírus tem atingido mais mulheres na periferia têm morrido. Mas aí vamos lá. Mulheres morrem na periferia só por causa da Covid-19? Não, tem agressão. Feminicídio. Isso. O feminicídio... agressão familiar. Agora você pensa o seguinte, Sula. Aquela mulher que ela vive num relacionamento abusivo, está dentro de casa, cumprindo a quarentena, seguindo à risca aquilo que as organizações de saúde têm recomendado, só que ela dorme com o inimigo. Ela dorme com o homem que bate nela, ela dorme com o homem que comete estupro com ela. E ela vai fazer o quê? O que ela fazia antes? O que ela pode fazer agora? Se a gente for olhar profundamente, a gente chega à conclusão que ela não pode fazer nada. Não pode Se ela já não podia fazer antes, ela faz menos ainda agora. Porque são pessoas invisíveis. O negro que morre é uma pessoa invisível, a mulher que sofre abuso dentro de casa é uma mulher invisível, o cara que trabalha na rua vendendo bala é uma pessoa invisível. O professor da escola pública que dá aula para a maioria dos filhos dessas pessoas que nos criticam também é invisível. É invisível. Eu sou invisível. Um horror. O coletor de lixo é invisível. E aí me perguntaram uma vez, como é que faz para a gente se tornar alguém visível para a sociedade? Você se sente invisível? Eu te pergunto, como é que faz para se tornar uma pessoa visível na sociedade? Já que você me perguntou, eu ia dizer, a única forma de alguém se tornar visível na sociedade é adquirir a capacidade de pensar. E eu não estou falando sobre o pensamento erudito, não. Eu estou falando sobre a capacidade de pensar sobre qualquer coisa. Eu tenho que ter a capacidade de produzir a minha própria ideia. Eu tenho que ter a capacidade de produzir minha própria forma de viver. Eu não posso ser só um robozinho do sistema, fazendo aquilo que as pessoas chamam de vida, sendo que no final das contas, quando a gente chega na nossa cidade, a gente percebe que não viveu, que a gente sobreviveu. Qual que é o ciclo da vida do cidadão pobre aqui no Brasil? Você nasce, paga não tem tempo. Não, eu vou fazer de um jeito. A gente nasce, é condicionado desde pequeno a acreditar que todas as respostas para a gente são palavra não. Opa. Voltei a bateria. Travou aí? Tá. A gente sempre está condicionado à ideia de que as respostas para a gente vai ser um não. A gente desde pequeno é acostumado com um não. Não, você não pode, isso não é para você, isso você não consegue, você não vai dar em nada, é sempre aquele não. Isso. Aí depois que a gente pensa que vai viver a nossa infância, a gente descobre que a infância não é para todo mundo. A infância é para um grupo muito pequeno de pessoas. Porque o que compreende a infância? Você ter todo carinho, ser sustentado, você ter um lugar de estudo bem adequado, você ter roupas confortáveis, uma cama quente para dormir. A gente
chega uma certa idade, a gente é obrigado a escolher entre o estudo, a infância ou o sustento. E ninguém consegue sobreviver sem se sustentar. Porque a gente está falando de famílias grandes. Então, a gente chega numa certa idade, na idade da infância, da adolescência, que muitas pessoas têm que sair da escola para poder se sustentar e ajudar no sustento da família. Então, a gente já corta uma parte aí. E aí entra naquele ciclo vicioso eterno, que vai até o final da vida, que é qual? Você vai para o trabalho, trabalha igual um condenado em subempregos, empregos com condições péssimas, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de preparo para aquilo, trabalha durante vários anos naquela função, chega num momento da vida onde você já está velho e cansado porque o trabalho te consumiu, e você morre. E nesse espaço de tempo, a única coisa que a gente faz é esperar desesperadamente um feriado prolongado para ir para praias lotadas, ficar muito mal acomodado e achar que aquilo é diversão. Torrando no sol. Torrando no sol, aí tira várias fotos com o corpo com quase câncer de pele, de tanto que você ficou no sol para aproveitar. Porque a gente tem uma ânsia, uma necessidade de aproveitar aquilo ao extremo. Porque a gente não tem espaço para essas coisas. E aí você se torna o quê? Alguém totalmente dispensável. Se você faz o que todo mundo faz, se você age como todo mundo age, qual é o legado que você vai deixar quando você partir daqui? Nenhum. Nenhum. Você vai ser lembrado pelos seus 500, mas de relevância, inclusive para a sua própria vida, qual que você vai ter? Quase nenhuma. Agora, você respondendo a sua pergunta, como eu faço para deixar de ser invisível? Eu tenho que encontrar em mim aquilo que tem de maior valor, que é a capacidade de pensar. Eu tenho que sair do contexto de fazer, seguir as regrinhas que nos impõem e pensar assim, mas será que isso que estão me impondo é realmente o que eu quero? Será se isso que me deram como opção é a única coisa que eu mereço? Eu tenho certeza absoluta, quando você teve a ideia de criar o seu canal, de criar o seu IG, para falar sobre os assuntos e tornar isso... Ele aprendeu o seu IG, não acredito. Eu tenho certeza que quando você teve essa ideia, muitas pessoas olharam para você e falaram, nossa, mas isso não é para você. Vai arranjar um emprego de verdade. Para que você vai se expor tanto a isso? Mia Grace, que eu não sei quem é, devemos conhecer. Ela disse o seguinte, são as consequências de uma sociedade que já começou errada. Fato. Tudo que começa errado, a gente não termina errado, a gente pode mudar. E essa é a ideia, mudar. A nossa sociedade, as coisas que a gente está acostumado, elas começaram de uma maneira errada? Sim, elas começaram de uma maneira errada. Aí eu pergunto para você. Olha, sua aluna, ela ficou triste. Só para te cortando um pouquinho, a gente tem 8 minutos, tá? Oxi, só? Mas não era meia hora aquela hora? Só, filha, a gente fala demais. Ah, é a Camila. Ah, Camila, lembrei aqui. Camila do terceiro... Deixa eu ver se é ela mesmo. É a Camila do terceiro B. É uma das 250 Camilas que tem no terceiro B. A obrigação do professor é lembrar de todos. Agora você imagine, 7 anos fazendo isso. Eu falo assim, mas não tem como. Cadê meu sobrinho? Costelinha, ninguém te conhece melhor que você mesma. A ideia é começar a pensar em como você pode ser melhor a cada dia e acreditar em você. Exatamente, olha que bonito. Só que a gente não pode tratar desse tema como se fosse só um discurso. Quem falou aí é o meu sobrinho, eu tenho certeza que ele se trata dessa forma. Eu tenho certeza, porque eu conheço desde pequenininho, aqui no colo, eu vi crescer. Mas muitas pessoas não conseguem ter esse ponto de vista sobre si mesmos. A gente nasce e cresce derrotado. A gente nasce e cresce como se fosse um pária na sociedade. A gente abraça o estigma do marginalizado e trata disso como se... Eu ia falar o que eu era aqui, mas eu não vou... Eu tenho algumas críticas ao termo do uso
humildade porque as pessoas usam de um jeito errado. Por exemplo, eu comprei esta caneta, certo? Vamos supor que caneta é uma coisa muito cara. Aí eu olho para essa caneta e falo, comprei a minha canetinha, ela vai escrever os meus textinhos. Eu odeio esse tipo de humildade. Isso não é humildade. Isso é síndrome de vira-lata. Isso é querer jogar aquilo que você é, as suas conquistas no mundo. Essa eu não conheço. Síndrome de vira-lata. É síndrome de Gabriela também. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não. Eu nasci e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aí nasceram na mesma condição que eu não deveria ser o que eu sou hoje. Não que eu seja alguma coisa. Para mim, a construção de ser humano, eu sou muita coisa. Eu considero um bom professor, tenho muito que melhorar. Eu faço o que eu gosto. Tive essa opção de escolha, dada por mim mesmo. Eu faço o que eu gosto. Eu amo fazer o que eu gosto. Só que faltam 3 minutos. Faltam 4 minutos. Faltam 4 minutos. E eu quero usar, então, esses 4 minutos para que a gente possa se despedir decentemente. Hoje eu tomei a palavra demais, que eu estou exaltado, porque eu estou revoltado com a quantidade de mortes, eu estou revoltado com as políticas públicas que não acontecem, eu estou revoltado com a atuação do governo federal e da Polícia Federal fazendo showzinho entre eles, com propósitos pessoais. Uma guerra de atenção no meio exatamente. de tudo isso que está acontecendo. Então, os bonitinhos resolveram querer atenção no meio de uma pandemia que está todo mundo morrendo. Então, eles querem mostrar quem é mais forte. Que é os mais bonitos que tem que aparecer na televisão. Quem são os mais bonitos? Eles? Ou as pessoas que estão não mais bonitas no sentido figurado, tá? Mas o que está acontecendo de mais impactante? É eles ou quem está morrendo? É isso que eu exatamente. Eu vou pedir aos nossos telespectadores, eu não sei nem qual tema. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Pode fazer. Eu vou desativar os comentários e vocês vão tirar um print da tela e vão colocar nos stories de vocês, vão marcar a gente, tá? Podem me marcar aqui o Fale Quem Escuta e o Rafael, que o IG dele tá aqui embaixo. Ou podem me marcar também, que o meu IG tava na aula passada, na live passada, que é uma aula, na live passada, tá? Então me marca que a gente vai repostar aqui nos stories o print de vocês, tá? Então eu vou desativar aqui rapidinho, que só tem 3 minutos. Isso. Vamos tirar print, Rafael. Faz. Tira o print aí. Não dá. Olha o tamanho da minha cabeça. O tamanho da minha cabeça. Não dá para me cruzar aqui. Vou ficar assim, ó. Foi. Já deu para a gente tirar o print. Tirou o print? Foi. Tirou o print, Lívia? Tirou o print, Lívia? Tirou uns 18. Ela tirou uns 18, que ela disse. Então, boa. Em 2 celulares. Ó, então, para finalizar, normalmente os temas que a gente for tratar aqui, eles vão se ampliar um pouco mais. Normalmente o tempo vai parecer que não vai estar de acordo, que 1 hora parece... Eu não sei. Eu acho muito agradável conversar com você, Sula. Eu acho muito agradável ter a liberdade de falar como a gente tem falado aqui nesses 2 dias. 1 minuto e 50 minutos. 1 minuto parece e 50. Que eu já quero fazer discurso. Então, os próximos temas eu quero que quem assistiu e quem vai assistir depois no IGTV traga nos comentários aquilo que quer que a gente fale. Eu e a Sula, a gente vai convidar algumas pessoas também. E da minha parte, por hoje, é só. Que isso, eu que agradeço. Você sabe que eu adoro vocês e está sendo maravilhoso compartilhar as coisas. Igual você falou, o tema vai surgir vários, então uma coisa eu vou jogar no assunto, não vai ficar um assunto só, então a gente vai começar com uma narrativa, mas vamos colocando outra no meio, que no final vai acabar sendo a mesma. E é isso que importa. Vai ficar salvo aqui no IGTV. A live da segunda também tá salva aqui. A gente deu continuidade e a gente volta na próxima segunda. A gente vai decidir. Assim, vamos continuar?
Vamos, tipo assim, vamos fazer próxima agora? Então, eu acho que é na próxima segunda, mas se for antes, a gente avisa para vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo e até mais. Boa noite, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.